Paulo Rebelo é graduado em Direito, com capacitação em Gestão e Direito da Saúde. Em Brasília, passou por alguns cargos em ministérios, incluindo o de chefe de gabinete dos ex-ministros da Saúde Ricardo Barros e Gilberto Ock, de 2016 a 2018, ano em que foi indicado para uma vaga na diretoria da ANS. Em dezembro de 2020, teve o nome enviado novamente ao Legislativo pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, desta vez para ocupar a presidência da agência. Depois de meses de espera e quase perder a vaga, foi aprovado pelo Senado no mês de julho e nomeado para o mandato até dezembro de 2024. Doutor Paulo, muito obrigada pela sua disponibilidade. E vou começar com uma pergunta não muito agradável, mas não posso deixar de fazê-la. Sobre a sua indicação, né? Ela foi questionada por alguns representantes da sociedade civil, como o Instituto de Defesa do Consumidor, e a sua sabatina foi marcada por um momento particularmente delicado para o governo. Em algum momento, você se sentiu inapto a ocupar esse cargo? Boa tarde, Manuela. Obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. Boa tarde a todos que nos assistem. Manuela, em nenhum momento eu me senti inapto para participar desse processo. Eu acho que a minha trajetória profissional demonstra essa capacidade de ter sido indicado, como de fato eu já fui, e vivemos num período democrático em que toda a sociedade pode fazer seus questionamentos. Então eu recebi com muita naturalidade todo o questionamento que for feito em razão da minha indicação. No fim desse mês, acaba o mandato do Dr. Rogério Scarabeo. E aí a diretoria da ANS vai continuar funcionando, mas com substitutos. Na sua posse, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, garantiu que ele trabalharia aí para essas indicações serem enviadas. Eu queria saber, primeiro, existe alguma expectativa de nomeações neste ano ainda, na sua avaliação? E como é o colegiado ideal para você, né? Qual seria a diretoria ideal para a sua gestão na ANS? Olha, de fato, o Rogério termina o mandato agora no dia 25, se não me falha a memória, de agosto. Tive realmente conversando com o ministro e a ideia, segundo o ministro me passou, que na segunda semana de agosto ele estaria encaminhando os nomes para a presidência da República, para que o presidente da República possa avaliar esses nomes e indicar para o Senado Federal, para que possa fazer toda a tramitação através da Comissão de Assuntos Sociais e depois sendo encaminhado para o plenário. Olha, da minha parte não cabe mencionar qual seria uma composição ideal. Eu tenho a dizer que o certo e o correto é que nós estejamos com 5 diretores que tenham sido indicados pelo presidente da República. Obviamente, nós temos uma situação, a legislação, o legislador encontrou uma forma para que nós não passássemos aquilo que era feito no passado com falta de quórum, que hoje em nenhum momento a gente conseguiu deixar de aprovar todas as medidas e as regulamentações nossas em razão da composição do nosso colegiado. Então, eu acho que da nossa parte, como presidente da agência, obviamente vamos conversar com o presidente, mas estamos aguardando que ele indique esses nomes para que seja sabatinado pelo Senado e depois aprovado no plenário e posteriormente sendo nomeado pelo presidente da República. Na Anvisa, doutor Paulo, a gente teve um movimento que foi 2 diretores que eram substitutos, né, então servidores, conseguiram chegar ali ao alto escalão. Na ANS a gente até teve a indicação do Maurício, mas foi retirada. Você acha que esse movimento pode se repetir? Alguns substitutos devem entrar aí ou imprevisível? De fato é imprevisível. Não tenho como adiantar, nem porque de fato foge da minha governabilidade. Então não tenho como antecipar esse tipo de situação. Agora, focando mais na atuação da ANS durante a pandemia. A gente teve algumas situações mais difíceis, né? Algumas votações mais complicadas. Acho que desde o início, né, você na DIOP teve essa experiência que foi aquela questão da movimentação dos ativos, garantidores,
depois teve a suspensão do prazo máximo dos procedimentos eletivos e até o congelamento do reajuste, né? Tudo isso no ano passado. Qual que é a sua avaliação geral sobre o desempenho da ANS ao longo da pandemia? Acho que principalmente em 2020, né, que foram várias decisões, assim. Bem, Manuela, a agência incrementou o monitoramento do setor através da requisição de informações, em que nós solicitamos informações das grandes operadoras para que elas nos passassem as informações, bem como realizamos várias reuniões com as entidades representativas de operadoras, prestadores, consumidores. Realizamos também reuniões presenciais com as pequenas e médias operadoras para que exatamente a gente pudesse verificar o cenário que estava sendo construído, uma vez que nós não tínhamos um horizonte nem de um dia na frente, em razão da imprevisibilidade exatamente da pandemia. Mas, logo no começo, em março de 2020, nós já fizemos a inclusão do primeiro teste para identificação do Covid-19, que foi o RT-PCR, que é considerado um padrão ouro, ou seja, a agência, desde os primeiros dias, em razão dos primeiros casos de pandemia, nós já tomamos várias medidas. Logo depois, a questão da incorporação do Covid-19, do RT-PCR, considerado teste padrão, nós incorporamos novos exames para detecção dos anticorpos do Covid. Depois viabilizamos a telesaúde, a orientação e incentivo à realização de atendimentos à distância. Houve, como você bem mencionou, a suspensão da aplicação do reajuste por volta de setembro a dezembro e depois a recomposição de forma parcelada a partir de janeiro de 2021 em 12 parcelas iguais e sucessivas, sem qualquer acréscimo de juros e correção monetária. A própria informação que nós passamos através da transparência e dessas informações que são colhidas mensalmente das operadoras através do nosso boletim Covid-19, em que passamos as informações para o setor regulado e para todos que querem entender ou têm interesse em saber como é que estavam os efeitos da pandemia nesse setor, o monitoramento também das demandas dos consumidores e, acima de tudo, a ampla disseminação de informações aos beneficiários. Então, nós estamos ainda atentos a essas informações, monitorando o setor, para que a gente possa, dentro do possível, dar uma resposta adequada e ágil para toda a sociedade. Doutor Paulo, você comentou ali sobre a incorporação dos testes, né, para Covid bem no início da pandemia, e eu lembro que era uma demanda também no Ministério da Saúde. Eu acompanhei bem de pertinho essa fase, né? E recentemente houve essa ideia de incorporação de vacinas via ANS. E também há outros medicamentos para Covid já aprovados na Anvisa e que não chegaram a ser incorporados via Conitec. Na sua avaliação, cabe esse tipo de incorporação no setor privado? Olha, Manuela, na verdade, o ministro fez um encaminhamento de um ofício para a agência, para que a agência avaliasse a possibilidade de inclusão das vacinas dentro do rol da ANS, e esse ofício está na área técnica. Estamos concluindo a análise para depois divulgar e conversar com o ministro sobre essa demanda, assim como qualquer outra demanda que venha a acontecer, qualquer outro pedido que venha a acontecer. Da nossa parte, por parte do ministro, teve apenas esse único ofício relacionado à questão das vacinas. E sobre o reajuste, pela primeira vez na história, a ANS fixou um reajuste negativo. Mas, ainda assim, houve uma pressão social em relação aos planos coletivos, né? Essa demanda para que a ANS regule também esse tipo de reajuste. Na sua avaliação, é viável alguma perspectiva de mudanças para o cálculo de reajuste dos planos individuais e a perspectiva de mudar isso, da ANS realmente interferir nos coletivos? Qual é o cenário? De fato, como você bem colocou, é a primeira vez que há um reajuste negativo por parte dos planos individuais. Isso é reflexo, na verdade, da queda das despesas assistenciais no setor em 2020,
exatamente em decorrência da pandemia do Covid. Em relação ao ano 2019 para 2020, houve uma queda de 17%, exatamente na realização do número de exames, consultas, terapias e cirurgias. Por isso é que houve esse reajuste de menos 8,19%. Tá? Com relação ao reajuste coletivo, a ANS regula, sim. Temos duas questões. Uma que são aqueles reajustes dos planos coletivos até 29 vidas, em que nós temos um pool de risco, ou seja, todas essas vidas elas ficam num grande contrato, como se fosse para diluir exatamente a questão do risco. E temos também o reajuste com 30 ou mais vidas. Esse 30 ou mais vidas, na verdade, há um acordo entre as partes, ou seja, entre o contratante e a empresa operadora, para que exatamente eles possam chegar a um valor baseado em algumas informações e algumas premissas que, obviamente, a agência exige, que é exatamente a obrigatoriedade de comunicação do índice que foi aplicado para que a agência tome conhecimento, tenha a informação no boleto desse percentual, a periodicidade do reajuste, a impossibilidade de discriminação de preços, que nós também exigimos, e a operadora precisa, num prazo mínimo de 30 dias de antecedência da data que será prevista a aplicação do reajuste, ele precisa encaminhar para a pessoa jurídica contratante o memorial de cálculo, o reajuste e a metodologia utilizada. Então, a agência vem tomando cada vez mais, ampliando a transparência, estimulando a concorrência. Eu acho que esse é o papel da agência nessa questão. Um exemplo, no último dia 27 de julho, agora há pouco, nós divulgamos o painel de reajuste de planos coletivos, ou seja, são informações desde janeiro de 2016 a maio de 2021, exatamente informando os reajustes que foram aplicados nos contratos coletivos em todo o mercado brasileiro, fazendo com que as pessoas tenham conhecimento dessas informações e tomem as suas decisões. Obviamente, a gente já tem a questão da portabilidade, que foi aprovada em 2018, com todos os estímulos, todas as ferramentas, buscando mecanismo de induzir a concorrência dentro do setor e os beneficiários contratantes podendo fazer a sua escolha baseado nas informações que são disponibilizadas pela agência através dos seus canais de comunicação, do seu próprio site, enfim. Essa é a nossa atuação, é dessa forma que estamos enxergando e que estamos procedendo agora relacionado a essa questão dos planos coletivos. Um outro assunto agora que tem um impacto para o setor significativo é a reativação do Consul. O Consul voltou a se reunir, né, o Conselho de Saúde Suplementar, e em breve a expectativa é que sejam aprovadas algumas diretrizes, né? Eu queria saber qual vai ser o impacto na ANS. Vai mudar algo na dinâmica da agência a partir dessa publicação de diretrizes? Olha, o Conselho Nacional de Saúde Suplementar, o Consul, ele foi criado, está na lei, na 9656, desde 98, foi criado num período pré-agência, mas é um órgão colegiado que integra a estrutura regimental do Ministério da Saúde, tendo inclusive o excelentíssimo senhor ministro da Saúde como presidente do Conselho. Ele tem, como você bem disse, entre as suas competências, supervisionar a execução de políticas e diretrizes gerais para o setor, fixar diretrizes gerais também para implementação no setor de saúde suplementar, e da parte da agência a gente tem um papel de secretariar essa reunião do Consul. A gente não tem direito a voto, nós não deliberamos sobre os temas ali discutidos. Obviamente, essas decisões que são realizadas, que acontecem na esfera do Consul, posteriormente serão encaminhadas para a agência, para que a agência, seguindo o seu papel, que é exatamente a criação de normas, o controle e fiscalização, aí sim a gente vai nos debruçar sobre os temas que foram apresentados por lá, e aí sim fazer a nossa análise criteriosa, análise técnica e dar resposta para o Consul daquilo que foi apresentado. Então, esse é nosso papel. Nós estamos agora aguardando
que haja aprovação nas próximas reuniões de Consul, que é isso que ficou estabelecido, e uma vez chegando ao nosso conhecimento, aí a agência vai se debruçar sobre os temas que ali foram apresentados. Agora, sobre o rol de procedimentos. Recentemente, a ANS aprovou um novo rito, né, que vai diminuir aí o tempo de análise das tecnologias e também tem essa previsão de submissão a qualquer tempo, né, submissão contínua, sem uma janela específica. Houve, recentemente, o veto do presidente Jair Bolsonaro ao PL que previa a incorporação sem análise da ANS de antineoplásicos orais, e o ministro Queiroga disse numa entrevista coletiva que o executivo prepararia uma medida provisória justamente para alterar esse processo que a ANS já alterou. Eu queria saber, assim, na sua visão, doutor Paulo, primeiro, a ANS já foi procurada sobre essa matéria, e na sua visão, dá para mudar algo mais no rol nesse momento, ou a ANS já fez o que poderia ser feito do ponto de vista regulatório? Bom, Manuela, na verdade, só fazendo uma divisão aqui, na verdade, com relação ao PL, com relação ao antineoplásicos, de fato, houve o veto por parte do presidente, e a agência já havia se manifestado contrário à proposta que tinha sido apresentada, uma vez que há necessidade, para que haja segurança para o consumidor, para o beneficiário, que haja uma avaliação de tecnologia em saúde. Com relação ao prazo, o tempo, no ano passado nós fizemos várias reuniões com o setor, nós discutimos com todos eles uma forma de tentar reduzir esse prazo, ou seja, entendemos que há um anseio da população, da sociedade, por novas incorporações, então nós nos adiantamos a esse processo, e hoje já tem um processo de um novo rol aprovado para exatamente, e um ponto importante é que é o seguinte, ao contrário do que previa o PL, a proposta do rol, ele incorpora todo e qualquer procedimento, demonstrando e comprovando a preocupação da Agência Nacional de Saúde Suplementar com a equidade, com o princípio da equidade, porque nesse novo rol, todo e qualquer procedimento, o novo qualquer medicamento, nova tecnologia será tratada de forma igual, sem qualquer distinção. Só para fazer uma contextualização com relação a essa situação. E aí, trazendo, hoje nós temos no rol, tem mais de 3.300 procedimentos e eventos em saúde, consultas, exames, terapias, todo e qualquer tratamento, inclusive os tratamentos orais para o câncer, estão dentro do rol, estão sendo assistidos por esse rol. Então, a agência, com essa redução, avança com essa incorporação de tecnologias, observando os critérios que são necessários na avaliação de tecnologia em saúde, na saúde baseada em evidências, o nosso cuidado em ter uma relação custo-efetividade, o impacto orçamentário, a disponibilidade dos procedimentos em todo o país e, acima de tudo, a necessidade de registro da Anvisa, que é o que previa apenas no PL. Ou seja, tem vários outros critérios que nós estamos levantando como a necessidade, e por isso que nós entendemos que esse nosso novo rol atende ao anseio da sociedade, atende ao anseio da população de incorporação, porque a partir de agora nós temos um prazo de até 18 meses, isso quer dizer o seguinte, que você pode incorporar em 6 meses, pode incorporar em 9, 10, 12, ou seja, e outra, a submissão passa a ser automática. Toda vez que você apresentar perante a agência vai começar a analisar essa nova tecnologia incorporando. Então, eu acho que esse novo rol vai atender aos anseios da sociedade. Agora, nós precisamos conversar, porque havia um projeto que estava sendo tramitando no Congresso, que foi aprovado e foi vetado, e agora, essa nova medida do ministro, dessa medida provisória, ele nos oficiou na última sexta-feira, agora à noite, sobre essa possibilidade, essa minuta dessa medida provisória. A área técnica está analisando ela, e eu acredito que dentro em breve nós estaremos dando uma devolutiva para o ministro com relação a esse pleito que ele nos encaminhou na última sexta-feira.
Doutor Paulo, aproveitando aí o gancho, sobre o legislativo, a gente observou na pandemia, tanto em relação à ANS quanto em relação à Anvisa, o legislativo teve uma atuação voltada para a regulação em saúde, né? E às vezes atropelando as agências. Na sua avaliação, isso foi bom ou foi ruim? Manuel, eu acho que toda e qualquer medida do legislativo, ela é válida, ela tem sua legitimidade. O que nos cabe como agência reguladora, quando foi criado, quando o governo optou por fazer uma agência, deixar de ser ser intervencionista e passou a ser regulador, eu entendo que nós temos essa função, essa atribuição, através da técnica, de demonstrar e ajudar a subsidiar o legislativo com as medidas que são apresentadas por eles. Então, da minha parte, eles podem ter certeza que a agência estará plenamente à disposição do legislativo para que a gente possa discutir, dialogar, apresentar a nossa visão como um órgão técnico do Estado brasileiro, um órgão que vai trazer subsídios para a melhor tomada de decisão do legislativo. Então, já estamos em contato com o legislativo, nós já estamos sempre em contato com os presidentes das comissões, para que a gente possa, através do nosso corpo técnico, nos apresentar, nos deixar à disposição, para que a gente possa subsidiar toda e qualquer medida que o legislativo venha a querer adotar, para que a gente possa tomar a medida correta, visando o equilíbrio do setor da saúde suplementar, que é isso que a gente almeja e é a nossa missão como órgão e como agência reguladora. E eu faço a mesma pergunta em relação ao judiciário. Recentemente, a ANS, por exemplo, derrubou o limite de sessões para autistas, justamente porque estava havendo uma certa frequência, né, no recebimento de decisões de estados, né, diferentes. Então, a agência derrubou esse limite. E no STJ existe uma discussão, né, do rol, se vai ser, se há uma interpretação de que o rol é taxativo ou exemplificativo, que poderia aí surgir uma jurisprudência para, quem sabe, frear a judicialização ou deixar como está. Na sua visão, qual que é a interpretação ideal, né, para o que se vive no cenário atual da saúde suplementar? Pessoal, da mesma forma, eu acho que nossa atuação como órgão regulador é manter o diálogo sempre com todo e qualquer órgão possível. Ou seja, o acesso à justiça é um direito garantido a todos e a gente precisa, obviamente, respeitar isso. E a ANS, obviamente, dentro das suas competências, tem buscado atuar em diferentes frentes a fim de evitar a judicialização. Exemplo disso, como um exemplo de solução dos conflitos, nós temos a nossa NIP, a Notificação de Intermediação Preliminar, que nós temos uma resolutividade de mais de 90% nas queixas dos consumidores registrados nos canais de atendimento da agência, ou seja, a cada 10 reclamações, 9 são solucionadas. Isso são medidas que evitam que o beneficiário procure o judiciário, procure entrar com ação na justiça, questionando. Agora, obviamente, a gente tem que estar preparado para todo e qualquer questionamento. A gente tem um projeto, que é o Parceiro da Cidadania, que foi criado em 2003, que é um programa que, dentro das suas principais estratégias da ANS, é exatamente manter o diálogo com os órgãos integrantes do Poder Judiciário, com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, com o órgão de defesa do consumidor. Hoje, por exemplo, antes de começarmos nossa reunião, nós estivemos hoje no Senacom, mantendo o diálogo, mantendo as demandas abertas à mesa para que nós possamos avançar nos temas mais que envolvem esse nosso setor. E o principal objetivo, um dos principais objetivos do setor é exatamente esse: reduzir a assimetria de informação no mercado da saúde suplementar, fomentar a troca de informações entre os parceiros, divulgar decisões da agência, as decisões técnicas que a ANS toma, as normas que fundamentam essas nossas decisões, apoderar o consumidor das informações necessárias para a escolha de um plano de saúde que sejam
ajustados às suas expectativas, favorecendo o equilíbrio entre as relações que envolvem operadoras, prestadores, consumidores, ou seja, nós temos várias das medidas, várias iniciativas para que a gente possa reduzir a judicialização. Agora, esse é um processo contínuo, um processo que daremos continuidade, teremos que ampliar cada vez mais. Hoje nós temos na ANS 43 acordos de cooperações técnicas nas 5 regiões do país. Nós temos termos de cooperação com o Conselho Nacional de Justiça. Eu, por exemplo, faço parte como membro do Conselho Nacional de Justiça, que é o Fórum de Saúde, para discutir essas demandas. Participo também dos fóruns estaduais para discutir exatamente questões, medidas que a gente possa mitigar os efeitos da judicialização. Mas, obviamente, tudo isso é um processo e a gente cada vez mais vai estar dialogando, sentando à mesa, que eu acho que é a nossa função como servidor público, estar ouvindo, e no foco, obviamente, com o foco no beneficiário, para que ele possa ter aquilo que ele contratou dentro do seu tempo oportuno e na qualidade que eles desejam. Então, esse é o nosso foco, é essa forma que a gente vai conduzir nossa gestão, conversando, dialogando cada vez mais com os diversos órgãos do governo. Um outro assunto também super importante para o setor é a telemedicina. A ANS fez também, logo no início da pandemia, alguns ajustes que permitiram que as operadoras pudessem desenvolver melhor essa prática, né? Então, eu queria saber, do ponto de vista regulatório, foi um sucesso? E já vou emendar outra pergunta. Você acha que a telemedicina e novas tecnologias podem ajudar as operadoras a reforçarem a prevenção em saúde? Então, a longo prazo, a telemedicina pode também tirar um pouco esse peso, né, do tratamento? Pessoal, já começando do trato fim, sem sombra de dúvida, eu acho que facilita o acesso aos profissionais de saúde e, ao meu ver, é uma medida que, nessa situação, em razão do isolamento social, foi fundamental para que nós pudéssemos permitir que as pessoas que não tinham condições de sair à rua pudessem ter acesso e mantivesse a continuidade do seu tratamento. Então, eu acho que a agência acertou desde o começo de ter acatado e normatizado essa questão, ou seja, porque nós fizemos duas notas técnicas, tanto da Diretoria de Desenvolvimento Setorial como da Diretoria Assistencial, permitindo esse tipo de medida. Então, ao meu ver, isso da minha parte, eu acho que é uma medida que não tem volta. Agora, obviamente, não compete à agência, nós precisamos e devemos ouvir o Conselho Federal de Medicina, que a quem cabe, em última palavra, falar sobre a questão da telesaúde, telemedicina, enfim, teleorientação, e tem também algumas medidas que estão tramitando no Congresso, que aí da nossa parte nós precisamos, obviamente, estar acompanhando para que veja qual vai ser essa decisão. Mas eu acho que, sem sombra de dúvida, esse período, como a telemedicina ajudou e a manutenção, exatamente, do tratamento que vinha sendo realizado, então, por isso que eu acho que é um caminho sem volta. Do ponto de vista regulatório, dá para mudar muita coisa ainda, ou você acha que via ANS é mais ou menos que já foi feito, né, essas adequações, né, em relação a... Teria que haver uma nova norma, por exemplo, um marco regulatório? Não, da nossa parte não. Eu acho que essas notas técnicas já contemplam aquilo que tem que ser implantado pelo mercado. Então, assim, eu não vejo nenhuma outra medida, talvez um ajuste ou outra, que aí a gente pode, no segundo momento, estar fazendo uma análise de resultado regulatório, vamos dizer assim, para que a gente possa avaliar se tem alguma outra medida que a gente possa adotar, mas, a princípio, de bate-pronto aqui, ao meu ver, eu acho que já contempla da forma como nós já nos manifestamos sobre o tema. Agora, também existe um boom de health techs. Aí, eu queria saber se, inclusive com produtos registrados na ANS,
Então, eu queria saber se há alguma dificuldade para regular esse mercado e se esse mercado também pode, de alguma forma, ameaçar, né, as empresas tradicionais. Olha, Manuela, eu sinceramente eu não vejo dessa forma. Eu acho que vem para agregar, tem espaço para todas qualquer inovação. Acho que a gente vive num processo de constante aprimoramento, de modernização, de inovação, e todo mundo, obviamente, tem que se adequar à nova realidade. Ou seja, eu acho que tem espaço para as operadoras tradicionais que já estão postas no mercado, como essas novas. Eu não vejo problema nenhum com isso. Com relação à regulação, obviamente, a gente vai acompanhando, vai monitorando, e caso haja alguma necessidade, com certeza nós nos debruçaremos sobre essas novidades, vamos dizer assim, para que a gente possa atuar de forma tempestiva e adequada para atender melhor, cada vez melhor, os beneficiários do setor de saúde suplementar. Doutor Paulo, você continua, pelo menos por enquanto, à frente da Diretoria de Normas e Habilitação das Operadoras, e a ANS avançou, nesses últimos tempos, bastante em relação às regras de capital regulatório, né? A partir de quando a gente vai conseguir ver efeitos mais concretos no mercado? Ou a gente já consegue ver esses efeitos? Olha, eu continuo à frente da Diretoria de Normas e Habilitação das Operadoras, exatamente em razão aguardando essas indicações do presidente da República, dos novos diretores da agência. Agora, são várias as medidas que nós estamos adotando. A Diretoria Econômica Financeira, ela tem uma característica, assim como todas as demais, ela apresenta suas normas sinalizando para onde ela quer chegar. Na verdade, nós nunca deixamos o setor ser surpreendido com a norma nossa. Ou seja, toda e qualquer medida regulatória que nós estamos adotando agora, a medida de governança, a medida do capital baseado em risco, toda ela são medidas que nós já estamos discutindo. Você tem uma ideia, o capital de risco tem um certo tempo que nós já estamos discutindo, e eu brinco internamente com a equipe, é que nós temos um quadro que está sendo pintado e todo o setor acompanha a evolução desse quadro, sabendo onde vai chegar. Obviamente, há a virada de chave, há o momento de virada de chave, mas todos eles estão cientes. E com relação ao capital baseado em risco, ou seja, nós estamos incorporando cada um dos seus riscos, e a operadora que já se sentir apta, obviamente tem um prazo, que é 2023, que todas elas já têm que estar aptas a virar a chave, ou seja, mudar da margem de solvência para o capital baseado em risco, mas aquela que já estiver apta para ir incorporando nas suas rotinas cada um dos riscos, ela já pode fazer. Isso é uma demonstração de que as nossas medidas que nós estamos aprovando já está chegando no setor. Queria aproveitar para ouvir a sua avaliação sobre a situação financeira das operadoras. Acho que existe na sociedade uma visão generalizada de que as operadoras estão muito bem, estão sempre lucrando. Isso é um mito? Olha, Manuela, o que a gente observa, eu faço uma analogia aqui, como é que eu posso dizer? Você está no mar, numa maré, na praia, em que tem vários barcos, cada um com seu tamanho, cada um com sua tripulação, cada um com sua característica. Então, nós temos que analisar. Quando você me apresenta, faz uma pergunta, generalizando, eu acho que nós temos que fazer. Nós temos três tamanhos, vamos dizer assim, uma pequena operadora, uma média operadora e uma grande operadora. Nós precisamos olhar cada uma delas, e é isso que a gente procura ver, fazer uma análise geral, para que a gente possa dar um veredito, vamos dizer assim. Eu fico preocupado quando tentamos generalizar o setor como um só. Nós temos um setor heterogêneo, um setor com vários atores, cada um com seus interesses, cada um com seus interesses divergentes, muitas das vezes. Então, eu fico um pouco reticente de responder essa pergunta da forma como foi colocada, mas eu acho que a gente precisa olhar cada um dos atores para poder, pontualmente, lhe respondendo a esses questionamentos. Agora, tem duas palavras que, do ponto de vista do beneficiário, não soam muito bem, que são coparticipação e franquia.
Eu queria saber, na sua opinião, são palavras que vão aparecer cada vez mais nessa relação de consumo nos próximos anos? Olha, Manuela, é uma palavra que está no cotidiano, tá? Eu acho que a gente viveu uma situação específica em que a agência, lá atrás, a gente tentou normatizar a coparticipação em franquia. Houve uma situação que acabou não acontecendo, não avançando, mas eu entendo que esse é um tema que a gente precisa também enfrentar, precisa também discutir. E eu digo o seguinte, nessa nossa gestão, eu acho que a gente precisa enfrentar todo e qualquer tema que esteja, de alguma forma, não resolvido. Eu acho que a gente vai estar à frente disso, a gente vai estar dialogando. Repito, eu acho que a agência sempre teve de porta aberta para ouvir quem quer que seja, para dialogar todo e qualquer assunto, e não vai ser diferente agora. E eu queria te ouvir, doutor Paulo, sobre soluções possíveis, assim, pensando num futuro não tão próximo, mas o que pode ser feito a partir de agora, o que é primordial para que o setor de saúde suplementar lide com algumas situações futuras, né, como as mudanças demográficas do país, que precisa começar já a ser discutido, na sua opinião? Olha, nós temos, como eu disse agora, na verdade são assuntos assuntos historicamente que sempre estamos discutindo aqui. Nós buscamos aqui, nossos desafios, vamos dizer assim, são atores distintos, com interesses divergentes nesse setor, e os desafios são muitos e proporcionais às dimensões da saúde suplementar. Então, eu acho que nós temos que ampliar cada vez mais a transparência, estimular cada vez mais a concorrência, melhorar a relação entre os operadores e prestadores, incentivando a questão da mudança dos modelos de remuneração, modelos baseados em valor, debatendo reajuste coletivo, por que não, aprimorando cada vez mais a eficiência institucional, aprimorando o legislativo, como nós já questionamos aqui, o judiciário também, fazendo cada vez mais esse debate e, acima de tudo, estimulando a qualidade do setor, que eu acho que esse aqui é o nosso foco, é a mudança do modelo da assistência ao beneficiário, passando o foco para a saúde e não para a doença. Eu acho que são esses temas, são temas amplos, que nós precisamos dialogar, conversar cada vez mais. Tem a nossa agenda regulatória que acabamos de aprovar, prorrogando esse prazo que encerraria em 2021 para 2022, exatamente em razão da pandemia. Mas nós temos lá 16 temas divididos em 4 eixos, que nós vamos e precisamos avançar cada vez mais nessas discussões. Então, estaremos abertos para o diálogo, estaremos abertos para a conversa, e é isso. São esses temas que nós enxergamos como sendo prioritários dentro da nossa gestão. Vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz na semana passada para o presidente da Anvisa, que é a seguinte: em 2024, primeiro, quero saber se você espera estar na presidência da agência até lá, e como você espera deixar a ANS na sua saída, né? Ainda tem uns anos pela frente. Como você quer entregar essa agência para o próximo gestor? Olha, eu pretendo e vou estar lá em dezembro de 24. Eu acho que quando eu assumo qualquer compromisso, eu vou até o fim, e não vai ser diferente agora. E eu vejo uma agência muito mais moderna, muito mais inovadora. Acho que a gente tem que estar cada vez mais, obviamente, a pandemia, se há alguma coisa positiva que nós temos, a agência ficou cada vez mais conhecida para o setor, para a sociedade como um todo, e eu quero ampliar cada vez mais esse conhecimento para que a gente possa estar mais junto da sociedade, estar mais junto do beneficiário, estar discutindo os temas mais, vamos dizer assim, delicados relacionados ao setor de saúde suplementar. Então, eu sim enxergo a agência muito mais moderna, muito mais próxima da sociedade como um todo. Tá ótimo, doutor Paulo. Muito obrigada pela sua participação. Mais uma vez, espero que a gente possa se falar muitas vezes ainda até 2024 sobre várias mudanças e discussões aí que estão sempre acontecendo na ANS. Eu agradeço, Manuela. Estou sempre à disposição.
pode nos contactar que entraremos ou conversaremos com você sempre que for possível. Muito obrigada. Até a próxima. Informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E com o JPRO Saúde, você recebe informações exclusivas sobre bastidores do sistema regulatório, resoluções, compras de medicamentos, políticas de saúde, novas tecnologias e projetos de lei que impactam o setor. Você também tem acesso à cobertura das reuniões da diretoria colegiada e das principais decisões tomadas pela Anvisa e pela ANS. E mais, análises exclusivas feitas pelo time especializado de jornalistas do Jota, com auxílio das ferramentas Jota de inteligência artificial. JPRO. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info/pro e conheça mais.